Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os seres vivos e vamos começar falando sobre uma das características dos seres vivos, que é a presença de células. A célula é a unidade básica dos seres vivos, porque todos os seres vivos são formados por células. Se nós fôssemos pensar, por exemplo, numa casa, se nós conseguíssemos tirar o reboco da parede, veríamos que a casa ela é construída com tijolos, né? Eles são a unidade básica que constrói a casa. E, portanto, trazendo para o nosso conteúdo aqui, para o nosso conceito de célula, as células são tijolinhos usados na construção dos seres vivos. Em 1665, um cientista inglês chamado Robert Hooke observou com um microscópio bem simples finos pedaços de cortiça, que é uma casca de árvore morta. Ao observar essas finas fatias, né, esses finos pedacinhos de cortiça, ele observou pequenos espacinhos vazios, quadradinhos, um do ladinho do outro. E ele percebeu que eles pareciam como se fossem micro tijolinhos, um do lado do outro. Como no latim espaço vazio recebe o nome de célula, ele denominou pela primeira vez esses espacinhos vazios observados com esse microscópio de célula. E esse microscópio simples que ele utilizou foi construído por ele. De acordo com o tamanho, as células podem ser classificadas como macroscópicas, que são aquelas visíveis a olho nu. A gente não precisa de nenhum equipamento especial para poder enxergá-las, como por exemplo a gema do ovo, ou então os alvéolos da laranja, da mimosa, do limão. E também elas podem ser classificadas como microscópicas, que são aquelas invisíveis a olho nu. Para podermos enxergá-las, nós precisamos de equipamentos especiais, como o microscópio. E aqui nós temos então as células sanguíneas, né, as células que fazem parte do nosso sangue, nós só conseguimos enxergá-las ao microscópio, e também as bactérias. Alguns exemplos, né? As células podem apresentar vários formatos. Elas podem ser, além de quadradinhas, cúbicas, elas podem ser arredondadas, elas podem ser alongadas ou podem não ter uma forma definida. Elas podem ter também algumas estruturas acessórias, como por exemplo, vilosidades para deixar elas com uma superfície de contato maior para absorção de substâncias. Ela pode ter flagelos que auxiliem na locomoção, por exemplo, como no caso de uma bactéria ou de um protozoário, né? Ou então elas podem ter ramificações, como no caso dos neurônios, das células ósseas. E o formato da célula normalmente está ligado à função que ela desempenha. Um ser vivo pode ser classificado de acordo com a quantidade de células que ele possui em unicelulares, que são aqueles formados por apenas uma única célula, como por exemplo as bactérias, os protozoários, as leveduras, que são fungos unicelulares também. Leveduras são aqueles fungos que a gente encontra no fermento para pão, né? Aquele fermento granuloso, tá? É formado por leveduras. E também os seres vivos podem ser classificados como pluricelulares ou multicelulares, que são aqueles formados por várias células, como por exemplo os seres humanos, os animais, os cogumelos, os bolores, que também são fungos, né? E as plantas. Assim como acontece em toda a matéria, nos seres vivos não é diferente.
tá? Então, os átomos, eles vão se combinar para formar moléculas. Essas moléculas vão também se unir, vão se combinar para formar as células. No caso dos seres vivos que são pluricelulares, essas células vão se unir, as células que têm a mesma função, vão se unir para formar os tecidos. Então, os tecidos são conjunto de células que têm a mesma função, né? Quando nós temos a união de vários tecidos, ou de tecidos com funções diferentes, nós temos ali um órgão. E quando alguns órgãos com funções diferentes se unem, vai formar um sistema, né? E quando nós temos ali um conjunto de sistemas com funções diferentes, nós temos um organismo ou um indivíduo, né? Isso para os animais. Nós sabemos que as plantas também são pluricelulares, mas a organização dos seus tecidos, dos seus órgãos, são um pouquinho diferente, né? Nós temos então células que vão se unir para formar também tecidos, né? Tecidos de condução de seiva, né? Tecidos para formar as folhas, para formar os frutos, e nós também temos a união desses tecidos para formar os órgãos, que são a raiz, o caule, as folhas, as flores, os frutos e a semente. Então, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula, onde você aprendeu sobre a descoberta da célula, que ela tem vários formatos, a diferença entre os seres uni e pluricelulares, né? E você também pode ver a organização da estrutura dos seres pluricelulares. Na nossa próxima aula, nós vamos entender um pouquinho mais o que compõe essa célula, ok? Eu te espero na próxima aula. Até lá!